Olá, gente! Oi, 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 oi. Eu caio novamente aqui na telinha de vocês, novamente com assunto diferente. Vocês sabem que eu gosto muito de trocar os assuntos, né? E esse é bem diferente. E por isso eu sou, mais uma vez, muito agradecido pelo seu estar aqui nesse vídeo, porque é um título diferente e não mostra uma vez a situação global, medo, etc, etc. Não, o bichinho não, gente. Dessa vez, você conhece aquilo assim, eu só acredito naquilo que eu vejo. Sabe aquele citado? Eu só acredito naquilo que eu vejo. E esse citado, está sendo se aproveitado disso. Porque a gente tem isso na cuca. Só aquilo que eu vejo, eu acredito. Né? E a propaganda usa isso para novamente enganar e manipular a gente. Escutam só, gente. A vigilância, até o ponto de desconfiança em relação às informações em forma linguística, está presente na população de qualquer forma. Atualmente, mais pronunciada do que nunca. Ainda bem. No entanto, a confiança continua a ser depositada em imagens. Isso acontece de forma intuitiva em todo ser humano. Por quê? Eu vi com meus próprios olhos. Mas, gente, eu vi com meus próprios olhos. É por isso. Portanto, gostaria de lançar luz para vocês sobre os métodos mais comuns de engano e mentira através de imagens. Não confie naquilo que você vê. Use o engano para direcionar os pensamentos. A guerra ao vivo, mas os repórteres que gritam de perplexidade, no fundo você vê enormes explosões, depois uma montoeira de paraquedistas no céu. As explosões foram um desastre da China de 2015. Os paraquedistas, um exercício militar em solo russo em 2014. Lembram? Eu mostrei esses vídeos no nosso canal Caio Alemão no Telegram, gente. Aí você pensa, certamente, isso é uma exceção. Não, gente, não. Em torno da cobertura do bichinho, existem numerosos exemplos desse tipo. Talvez um e outro de vocês se lembram. No verão de 2020, aqui na Europa, praias lotadas e quilômetros de festa na ilha de Maiorca. No meio de uma pandemia. Escândalo, gente. Escândalo. Escandaloso. Esse foi o teor de muitos artigos. E era assim que as fotos tinham que ser. Mas eram quase exclusivamente imagens simbólicas antigas dos arquivos, destinadas a sublinhar a mensagem escandalosa do texto. Fotos de épocas pré-pandêmicos. Pensamentos orientadores com a escolha de imagens. Em ambas as grandes manifestações realizadas em Berlim em agosto de 2020, nós também comentamos aqui no canal, houve muita discussão sobre o respectivo número de participantes. As mídias tinham baixado bastante o número, né? Falaram primeiro em 20, depois em 30, né? Os outros, as alternativas, falavam em até 1 milhão de pessoas. Mas, vocês sabem, houve muita discussão sobre o respectivo número de participantes. Isso é compreensível. Com 100 mil participantes, não se podia mais manter o conto de fadas de uma reunião de malucos e pessoas da direita
do lado oficial. Use os detalhes da imagem para direcionar os pensamentos. A moldura da foto é importante. Faz uma grande diferença se você vê uma pessoa emocional ou uma multidão pacífica. Para demonstrações de raiva, eles veem principalmente grandes planos. Também importa a forma como a imagem é cortada. Você se lembra do ataque ao escritório editorial de Charles Hebdo em Paris? Talvez vocês lembram, né? O ataque terrorista. Uma onda de simpatia percorreu o mundo em 2015. Milhões de pessoas nas ruas, especialmente em Paris. Uma imagem deu a volta ao mundo. Mostrou os poderosos do mundo se enganchando uns aos outros na rua. Talvez vocês se lembram ainda, Merkel, os presidentes da França, da Áustria, todos eles estavam juntos, Grã-Bretanha, sabe? Juntos na frente de uma multidão de pessoas, fazendo assim, tipo assim, nós contra eles. Juntos, unidos. Com vocês. Pois é. Eu também, quando eu vi, também achei, poxa, essa imagem passou assim uma coisa assim boa pra gente, né? Todos tinham a impressão de que Merkel e todos os outros estavam liderando uma manifestação aqui. Se você olhar para o tiro no escuro, percebe que se tratava de uma foto de grupo encenada com senhores em uma rua fechada. Vocês podem dar uma olhada. Eu coloquei as duas fotos no nosso canal no Telegram, Caio Alemão. Vocês veem direitinho a foto que foi tirada em original e a cena que foi cortada dessa foto para mostrar para o mundo. Impressionante, gente. Impressionante. Como nós somos enganados. Usando gráficos para direcionar os pensamentos. Os gráficos também são imagens. Uma cor laranja, ainda inofensiva, ou já um vermelho escuro, diabólico. A escala de cores dos valores de incidência ontem ainda era inofensivo, hoje já é mortal. Talvez você possa se lembrar dos vários gráficos que nos foram mostrados na pandemia. Branco, laranja, verde, vermelho, amarelo, vermelho escuro, quase todas as cores estavam presentes. Talvez vocês se lembram. Aqui na Alemanha eles usavam primeiro vermelho e depois, de repente, uma hora para outra, vermelho escuro. É. E naquela época, incidência de 100, né, gente? Hoje, nós estamos contando, hoje na Alemanha, com 1.500. Pois é, nós ainda estamos vivos. É, estamos sim. Talvez, aqui, cada um é chamado a forma sua própria. É chamado de formar a sua própria opinião. As pessoas aprendem com a repetição, mesmo na escola. Ali já começa, né, gente? É assim que a publicidade também funciona. Propaganda também funciona através de repetir. Agora, me lembro, quando eu leio isso, ou quando eu li isso antes,
do Banco Bamerinos. Nem sei se existe hoje em dia ainda, mas eu me lembro muito bem. E quando eu leio isso, automaticamente me vêm as imagens na cabeça. Vocês conhecem ainda Banco Bamerinos? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança da Bamerinos continua numa boa. Lembram desse slogan? E apareceu aquele senhor barbudo, assim, aquele mais forte, né? Baita de um sorriso, de confiança. Né? Olha, vai fazer 35 anos que eu não vejo, me lembrei logo disso. Hoje em dia, né? Ainda sei mais ou menos como era. Né? Aquele homem assim, grandão e tal. Assim, tipo, papai, sabe? Entende? Aquela pessoa de confiança, aquela... Né? Aí a gente via e via e via. E de repente, sim, a gente foi no jardim trabalhando e de repente o tempo passa. A gente tem, sabe, com tanta repetição, a gente começou a... Né? Isso, cada vez mais repetindo, vai se fixando na nossa cabeça. E assim, em algum momento, a ilusão da verdade é criada. Isso acontece independentemente do nível de educação ou posição de uma pessoa. Não só funciona com textos, mas também com imagens. Se uma pessoa for confrontada com imagens de choque na TV, dezenas de vezes por dia, em algum momento ela ficará assustada, deprimida ou completamente entorpecida. Produção de conteúdo ao invés de jornalismo. Escutam só, gente. As mentiras e enganos descritos, as decepções e manipulações provocam raiva e indignação. Especialmente quando causam sofrimento humano. Mas parte de mim também tem compreensão. Compreensão no sentido de querer entender. E não no sentido de aprovar. A grande maioria das pessoas pensa nas notícias, inclusivamente, como uma reação. Algo acontece no mundo, então as pessoas reagem. Ele, sob a forma de notícias. Notícias que consistem em textos e imagens. Isso soa terrivelmente banal e evidente, mas é sempre assim? O termo produção de conteúdo não diz o contrário? Uma notícia também é apenas um produto que é vendido. Nunca esquecem disso, gente. A notícia é apenas um produto que é vendido. Lembram disso bem também no futuro. Como um carro ou um pedaço de queijo. O mercado de notícias é competitivo. Nunca esquecem disso também, gente. Competitivo. Há 30 anos, a mídia tinha medo de publicar com um dia de atraso. Hoje, eles têm medo de publicar 5 minutos depois do contraente. O resultado é a falta de pesquisa, superficialidade e, infelizmente, também a tentação de manipular com embalagens e mentiras. Há também a tentação de criar ativamente textos e imagens para não se perder nesse mercado. Isto é verdade para a mídia líder, é verdade para a mídia alternativa, é verdade para a TV, bem como para a internet. Isto é verdade tanto para os meios de comunicação ocidentais quanto para os críticos da OTAN. E a conclusão disso tudo, gente, é isso que querem saber, né, gente? Eu também.
A verdade é a primeira que se perde, né? Na guerra. Por mais correta que seja a sentença, ela também é imprecisa. Isso não é na guerra, mas sim antes da guerra. E a primeira coisa que se perde é a verdade. Antes da guerra, gente. A verdade morre sempre antes da guerra. Palavra-chave: mentiras sobre a guerra. Qualquer pessoa que estuda a história descobre que toda a guerra é baseada em uma mentira. Sobre reivindicações falsas, sobre histórias inventadas, sobre estragamentos. O incidente do Golfo de Tonkin, que desencadeou a Guerra do Vietnã, não aconteceu assim como foi publicado. É a foto do antigo e agora falecido secretário de Estado americano, Colin Powell, perante o Conselho de Segurança da ONU em 5 de fevereiro de 2003, segurando um frasco como prova de armas de destruição em massa. Talvez vocês lembrem ainda dessa foto. Eu tenho colocado hoje no nosso canal, no Telegram, Caio o Alemão. Dá uma olhada ali, vocês vão encontrar também coisas bem interessantes. Isso naquela vez. Hoje em dia, a gente sabe que foi uma mentira. Mais tarde, Powell descreveu esse discurso como uma mancha em sua carreira. Mais tarde, ele falou que não foi verdade, gente. Né? Eu também encontro manchas em minha vida, ele disse. Coisas das quais eu não me orgulho. E, muito depois dos fatos, tais mentiras são expostas e admitidas. Em retrospectiva, você pode até encontrar essas mentiras na Wikipedia. Falar a mentira em tempo real, você é o quê? Um teórico da conspiração. É assim que eles gostam de chamar a gente. Quando a gente duvida de umas coisas. E já percebe que isso tudo não pode ser assim. Mas aí você é chamado de teórico de conspiração. E o bichinho? É uma guerra? É claro que sim, né, gente? Mesmo que você ainda não queira acreditar que estamos em uma crise de saúde global há 2 anos, é a guerra. Então você continua acreditando na narrativa oficial que é uma guerra contra o bichinho? Uma guerra contra o bichinho está sendo travada. Ou você vê uma guerra diferente. Nessa guerra, o bichinho é apenas um cavalo de Troia. O dano colateral que se supõe ser evitado é desejado nessa guerra. Por quê? Porque muitas vezes a única maneira de construir algo novo é através de queima prévia, de acabar com tudo. Todos estão convidados a tomar suas próprias decisões. Como eu sempre digo para vocês, pense um pouco no sentido mais verdadeiro da palavra. Pense por si mesmo, gente. Reflete um pouco sobre tudo aquilo que a gente passa aqui no nosso canal. Gente, lembram? Sejam atentos. Forte abraço, até mais.